vamos fazer um exercício de diálogo e reprogramação do nosso universo. Mas percebemos que a cada momento morremos e renascemos. Recebemos de presente o maior de todos os tesouros que estavam buscando há muitos milênios. E vocês vão entender agora por que Joana de Ângeles narra no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Porque todas as vezes que intencionamos fazer algo nobre para promover-nos e auxiliar os que se encontram na retaguarda, de nossa consciência vêm intuições do reino de Deus em nós. De outros luminares chegam as inspirações. E essas duas potências, interna e externa, multiplica 100 ou 1000 vezes a mais a potência que nós colocamos em movimento, que é a nossa inteligência, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, intencionando construir ou reconstruir o nosso cenário e interferindo no entorno. Quando isso ocorre, à semelhança da parábola dos talentos, que o Senhor da vinha concedeu 2 talentos para um, segundo a sua capacidade, 5 para outro, 1 para o terceiro. O que colocou os talentos em ação, 5 foi transformado em 10, 2 em 4. O que enterrou o seu, precisou devolvê-lo. Vocês percebem claramente na parábola que quem promoveu não devolveu. Porque quando foi prestar conta, o que pegou 5, se fostes fiel, bom servidor, transformaste 5 em 10, venha para o gozo do seu Senhor, passe à direita. E assim com o de 2. Fizestes coisa semelhante, vem para o gozo do seu Senhor. Quanto a você, amarre-o e lance-o às trevas exteriores, está fora da vinha. E pegue esse talento e dê para aquele que já tem 10. Percebe que ele não pediu de volta. O mais interessante é quando esses luminares, ou a nossa consciência profunda, o Deus, o Cristo, o reino de Deus que há em nós, em atenção os nossos pedidos, a intenção de construirmos algo novo em nossa e na vida daqueles que estão à nossa volta. Essa potencialização dos recursos, a semelhança dos peixes e pães que foram multiplicados, que segundo Allan Kardec não fora algo físico, porque no dia seguinte Jesus disse aos seus discípulos: agora eu preciso ir. Eles interrogam: mas se você for, se o Senhor for, o que será de nós? Mas vocês já sabem o caminho. E eles interrogam: então mostra-nos o caminho. Mas eu sou o caminho. Então mostra-nos o Pai. Mas quem me vê, vê o Pai. Então faça um milagre. Mas não tinha feito um? Transformar alguns pães e peixe e alimentar 5.000 pessoas? Allan Kardec: se isso fora físico, a memória desses discípulos era bem curtinha. É justo imaginar que o nosso estômago não lembra o que ele comeu ontem, porque a memória é muito curta. Mas a memória de um discípulo esquecer um milagre tamanho, se fora físico, porque não fora. Estava ali uma multidão de emoções, de instintos, de sensações, porque todo o ensino do Cristo é interno. Uma multidão de pedintes do corpo físico, do perispírito, do consciente, do inconsciente, do subconsciente. E o Cristo que representa o nosso superconsciente
E aqueles discípulos pedindo, eles estão com fome. E ele interroga, por que vocês não dão a eles o que comer? Mas não temos quase nada, mas o que tens? E eles apresentaram o que tinha de conhecimento, de moral, de virtudes. E ele impõe as mãos, gravando nessas virtudes as suas virtudes. Vocês perceberam pelo menos uma vez que ele fizera isto. Alguém me tocou entre a multidão de pedintes, porque eu senti desprender de mim virtudes, que entrou no universo de quem pediu. E agora eles começam a falar, e falaram tanto que faltou entendimento, sobrou peixes e pães. Os que foram recolhidos eram muito mais do que foram doados, porque tinha apenas alguns peixes e alguns pães. Na parábola, recolheram várias cestas de peixes e pães, o que sobraram. Então, quando estas consciências mais iluminadas sensibilizam pela sinceridade e pela humildade de quem pede, e quando a intenção é iluminar-se, iluminar os outros, libertar-se e propiciar recursos para que os outros se libertem, esses recursos desprendem das suas consciências em direção à nossa consciência. Nós, a alma, pedimos, e o Cristo interno em nós libera os recursos. E quando esses recursos vêm ao encontro da nossa realidade mental, nós criamos uma imagem, e essa imagem repassa as informações para os nossos veículos de expressão, os nossos corpos. E essas imagens colocam esse universo em movimento e ao mesmo tempo entram em contato com a natureza, que começa a enviar recursos incontáveis. A natureza e esses luminares não nos pedem de volta. O que promovermos é nosso. E aí vocês podem perguntar, mas e os que doaram as virtudes, ficaram sem? Não, porque ninguém fica sem o conhecimento que divide. Se vocês dividirem com 1000, ele aumenta 1000 vezes. Se vocês permitem que as virtudes da compaixão, da compreensão, da serenidade saiam do vosso universo e entrem no do outro, vocês não perderam vossas virtudes, elas multiplicam. E o que intencionou colocar na prática, multiplica, porque agora ele tem a presença desses luminares na sua consciência, e a presença de tudo que ele intencionou promover. Ele expande a sua consciência. O que é o processo de iluminação segundo Joana de Ângeles? O amor será a única razão do meu existir daqui para frente. Eu não necessitarei mais da dor, dos tormentos, dos conflitos para avançar. O amor a mim mesmo, por começar pelo Deus que há em mim. Ame, acima de tudo, o Deus que há em você. E, por extensão, ame tudo conforme ama esse Deus. Então, silencie, se possível. Comece a inspirar com suavidade, na certeza que o Evangelho, como força, vitalidade e vida, está no ar que respiramos. E esse ar carrega da natureza todos os nobres recursos que foram construídos, e como uma doação do que há de mais nobre desses reinos, vindo em nossa direção para vitalizar as nossas espaçonaves de expressão, os nossos corpos. E intencionando iluminar-se, luzes e mais luzes de nossa consciência e de outras consciências vêm ao encontro. Somam-se nos céus de nossas consciências e chega-se ao laboratório de recursos inesgotáveis, a mente, onde a inteligência, a imaginação, a memória e outros potenciais como o pensamento, a vontade,
coloca-se em ação. Mais ou menos assim, segundo Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que reconstroem, reorganizam os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Ideias são junções de pensamentos, enriquecidos por sentimentos e intenções. Planos são aglomerações de ideias intencionando uma concretização qualquer. Essas ideias e esses planos demonstram a nossa sinceridade, humildade, intenção e fidelidade, que atrai as benesses, os benefícios dos céus, de nossa consciência e da consciência cósmica, expressando-se através dos luminares. Sensibiliza a natureza que fornece os recursos. Dos estados virtuosos, redigimos as leis para a transformação. Dos estados vitalizadores da natureza, assimilamos os recursos para gerar e nutrir a nossa construção. O que vem da consciência, da intenção e dos luminares, organiza e mantém a vida. O que vem da natureza como recursos, gera e nutre a vida que almejamos construir para a nossa e para a paz de todos. Sinta-se a presença, ou sinta-se na presença do Cristo, do Deus, em nós e em tudo. Ultimamente, até o próprio Divaldo, que nunca falara antes, está falando: tudo é Deus. Tudo que existe é Deus, ou tudo que existe são expressões de Deus, e nós somos expressões de Deus. Então digam para si mesmos: eu sou Deus. Eu sou luz. Já estive sal da terra, e hoje estou a caminho de ser a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada ação. Rogando a Deus mais ou menos com esses termos: ajude-nos, Senhor, que reside no céu de nossa consciência. Ajude-nos, Cristo, à luz do seu Evangelho, que encontra-se no âmago da nossa consciência. Norteie-nos para que coloquemos esse patrimônio em ação, a fim que os nossos pensamentos se purifiquem, que os nossos sentimentos se harmonizem, que nossas palavras docifiquem e que nossas ações unifiquem o que falamos, o que sentimos e o que pensamos no ideal do amor, da verdade, da justiça. Eu sou a paz, sou a felicidade, sou a alegria de viver a esperança de dias melhores, sou a gratidão pela vida que permeia a minha vida. Quantas vidas compõem a nossa vida? E quantas vidas esperam de nós, esperam por nós, porque nós esperamos que outras vidas iluminem as nossas vidas, e vidas que estão na retaguarda vitalize a nossa vida. Inspirem com suavidade, sintam-se permeados da luz divina. Sintam-se a própria luz divina em ação. Sintam-se plenos e plenificadores, porque eu me plenifico, segundo Joana de Ângeles, através da plenificação da humanidade.
Então a paz do mundo começa em nós. A iluminação do mundo começa em nós. A saúde do mundo começa em nós. Tudo que vemos nos outros é o que já existe em nós. E enxergamos em cada um de vocês e assim dizemos: Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Somos um. Que a paz do mundo seja uma realidade em nós. E que possamos em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra ou em cada ação, multiplicar 100 ou 1000 vezes a mais a possibilidade de despertar de consciência para quem encontra-se aprisionado nas próprias trevas, fruto do seu comportamento, das escolhas que fizera para a condução de suas vidas. Que essas amarras possam romper-se e que a luz do esclarecimento possa brilhar no céu dessas consciências que aparentemente andam na contramão e possam alinhar-se com o Cristo, porque quem com Ele não se ajuntar, irão se espalhar. Se não abraçarmos a sua causa e multiplicar a possibilidade de expansão da nossa consciência, seremos convidados a retirar-se do contexto, por conta da frequência em que nos encontramos. Basta a sinceridade, a humildade, a fidelidade às suas leis, para que possamos promover o salto quântico e de sal da terra alcançarmos o estado de luz do mundo, onde a nossa luz, por meio do pensar, sentir, falar e do agir, expressar-se-á em nosso comportamento, iluminando de dentro para fora, iluminando o contexto onde existimos, onde vivemos, onde nos experienciamos em Deus, onde quer que estivermos. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que o seu Evangelho, como força, vitalidade e vida, nos conduza para o reino de Deus que há em nós, e que esse reino possa expressar-se e conduzir a tantos outros para caminhos semelhantes. Muito obrigado, muita paz.